Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para o sincerão da galera do último SmackDown do dia 1º de maio de 2026. E vocês vão querer ver esse vídeo até o final, porque, meu irmão, eu acho que vai ter muito heel turn nesse vídeo. Então, se vocês quiserem saber a minha opinião sobre os comentários de vocês e sobre o último SmackDown, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like para que esse vídeo seja mais divulgado para mais pessoas e se inscreva no canal. A gente está tentando chegar até 25 mil inscritos até o dia 31 de dezembro e a gente conta com vocês para isso, beleza? Então vambora, vamos para mais um resumo, mais um sincerão da galera, barra heel turn, barra notícias da luta livre, porque a gente vai falar um pouquinho das demissões que aconteceram nesse fim de semana também. Beleza? Então vamos começar aqui com o Steel. E o Steel ele vai fazer um comentário aqui sobre o Ricky Saints que estreou neste último show, né? Ele vai dizer o seguinte: sinceramente eu não curti esse Ricky Saints. O cara não tem personalidade, parece um Carmelo piorado. Tirar o Aleister Black com aquela persona e qualidade no ringue para colocar um cara sem personalidade, com nada de especial no ringue, é lamentável. Vamos lá. Eu acho que a gente não pode confundir alhos com bugalhos, né? Existe uma grande. Uma grande interpretação sobre o que está acontecendo com essas demissões na WWE, de que a TKO ela tá querendo se livrar de contratos caros, tá? Então ela pesou benefício com retorno e viu assim, cara, esses contratos aqui não vale a pena a gente manter. E o Aleister Black era um desses contratos. Ele pode ter uma persona incrível? Pode. Ele pode ser um lutador bom no ringue? Sim. Mas ele estava trazendo retorno para a companhia de acordo com as métricas, e aí a gente pode ou não concordar com as métricas que a empresa usa? Aparentemente não. E aí, cara, eles resolveram simplesmente dropar o Alistair da mesma forma como eles droparam o Carrion, né? Existe também um boato de que a TKO, alguém da TKO não gosta de personas mais sinistras, né? Eu tô começando a achar que um certo fundamentalismo religioso tá se embrenhando ali na TKO e tá começando a mandar em algumas histórias da WWE, tá? Então, isso pode ter levado à demissão do Alistair. Com relação ao Rick Saints, eu nunca fui muito fã dele, desde a época da NXT, tá? Eu acho que ele tem uma persona que ela pode ser acerto ou erro. Ela pode dar certo em alguns momentos e pode dar errado em outros. Eu acho que é muito cedo pra gente julgar. A gente só teve um show. Teve muita gente que criticou também o Trick Williams nas suas primeiras aparições. E depois de alguns meses, com algumas adaptações na persona dele, na entrada dele, ele acabou dando muito certo. Então vamos ver como é que vai ser essa apresentação do Trick Williams no main roster. E aí, do Trick Williams, do Rick Saints no main roster, pra gente poder tomar uma decisão assim mais abalizada sobre se ele vai dar certo ou não vai dar certo. Mas eu acho que o Rick Saints ele tem um potencial ali que, se for bem construído, ele pode dar um bom mid-carder, mas eu não acho que ele vai muito além disso não. Agora, nós temos um comentário do Breno, que é um comentário válido, né? E que vale para assim, para todo fã de luta livre, para todo criador de conteúdo. Ele diz o seguinte: maluco, você tá com fixação no Obafemi, até quando não tem envolvimento dele você fala desse cara. Então, é natural, Breno, cada um que é fã de luta livre ter os seus favoritos, ter aqueles lutadores que chamam mais a atenção e tudo mais. Por exemplo, você tem outros criadores de conteúdo que têm os seus favoritos também, né? E eles vão falar abertamente sobre isso. Né? O Mike tem seus favoritos, o Mattis tem seus favoritos, até o Zezo tem seus favoritos. Eu tenho os meus favoritos também. E a verdade é que no Obafemi eu consigo ver traços de um lutador que foi um cara muito impactante para a história da WWE, que foi o Brock Lesnar. Eu consigo ver paralelos entre os dois. Por isso que eu fico empolgado com ele. Eu fiz o paralelo dele com o Royce Keys, que com certeza você está falando exatamente sobre isso. Por quê? Porque os dois são muito parecidos no estilo. Entendeu? Se você pega o Royce Keys e o Obafemi, eles são praticamente a mesma pessoa. São lutadores altos, extremamente fortes, que usam movesets de agressividade. São powerhouse. E não é à toa, né? O nome do Royce Keys na AEW era Powerhouse Hobbs. Então os dois são powerhouses.
Qual é a diferença entre os dois? É que o Royce Keys não tem a música e a entrada que o Obafemi tem. Se você colocasse o Royce Keys com a música e a entrada do Obafemi, talvez ele tivesse o hype que ele não está tendo agora. Então, quando eu falo que a WWE precisa mudar a música de entrada do Royce Keys, ou precisa mudar a entrada do Royce Keys, é porque eu vejo no Royce tanto potencial quanto outros lutadores da companhia. Né? Então, por exemplo, o Trick Williams, que eu via menos potencial, está sendo mega hypado e mega elevado. Por quê? Porque tem uma entrada boa e uma música boa. Então, são essas coisas que a gente vê e a gente pensa assim, cara, eu falo isso porque eu gosto do Royce no ringue. Entendeu? Eu gostei do Royce no ringue. E eu não quero que ele seja perdido. Assim como, por exemplo, nós tivemos o caso do Bobby Lashley, um lutador que era muito bom no ringue, que tinha também o mesmo estilão de powerhouse, mas que a WWE simplesmente não conseguia, era estranho. O Bobby Lashley ele fazia promos como o heel, mas ele vinha pro ringue como face, e aí o público não sabia como reagir a ele. Tá? Então eu acho que é só a WWE dar uma ajeitada em algumas coisas na persona do Royce, que eu acho que ele pode ter o mesmo impacto que outros lutadores hoje estão tendo. O Obafemi, Trick Williams, Devon Evans, cada um do seu jeitinho. Agora, eu gosto do Obafemi, eu acho que esse cara tem um potencial absurdo. Então, sim, eu vou aqui no canal, considerando que eu tenho os meus favoritos, eu vou chegar e vou enfatizar algumas coisas deles mais do que outros, tá? Mas isso aí é natural, cada criador de conteúdo tem seus favoritos e acaba falando sobre eles um pouco mais do que outros. Agora, o Pedro Godin, ele vai fazer um comentário que eu acho justo, né? E aí eu quero trazer aqui uma breve explicação. Ele diz o seguinte: o boneco de gengibre não pode, mas o lendário da Danhausen tá liberado. Ele tá falando sobre o fato de que foram dois segmentos de comédia. Você tem um lutador de comédia e você tem um segmento de comédia, né? A grande questão aqui é que, ao contrário do boneco de gengibre, que estavam vendendo como sendo uma pessoa real, naquele segmento em que o Sami Zayn estraçalhou o boneco no ringue, o Danhausen é um cara que a gente pisca o olho quando a gente acha que tem algo de sobrenatural, mas a gente sabe que não tem nada de sobrenatural ali. Né? E ele mesmo ele brincou falando com o pessoal lá da pirotecnia, dizendo que ele estava subornando o pessoal. Então, é uma história que, na verdade, parece que o Danhausen, em vez de ser um personagem sobrenatural, ele é um grande trambiqueiro, entendeu? Então é isso que tá divertido na história do Danhausen. É a história de ele é ou ele não é sobrenatural. Na verdade, ele é mais trambiqueiro do que qualquer coisa. E aí, nos trambiques, ele fica divertido. Então, quando você vê esse tipo de comédia, é um tipo de comédia interessante, intrigante. Já o do boneco de gengibre, fingir que ele era uma pessoa real, botar o médico falando que ele morreu, o Trick Williams fazendo cara de tristeza, até ali tudo bem. Até ali tava tudo bem. Mas, cara, perder tempo fazendo um segmento de velório no próximo SmackDown, tirando o tempo de outros lutadores que poderiam estar fazendo lutas maneiras no ringue, né? Tempo de estreias, tempo de segmento de continuação de história, eles vão continuar com isso. Cara, é intancável, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Assim, quando eu falei, teve até gente que brincou, né? Falou assim, pô, tiozão, você tava querendo queimar o boneco, tinha gente dentro. Não, tinha gente dentro até semana passada. Essa semana era um manequim. Né, o que eu quis dizer é que seria muito mais interessante se o Sami Zayn tivesse pego a fantasia do Sami Zayn naquele boneco de manequim, no meio do ringue tivesse tacado fogo nele, ou então nos bastidores, do que essa papagaiada de que, ai meu Deus, levou pro médico na maca, aí o médico avaliou, o boneco morreu. Cara, aí não dá, né? Aí é intancável, realmente não tem como. Agora, o Killan, ele fez um comentário que, assim, de vez em quando aparecem uns haters aqui no canal, né, e assim, eu gosto de ler, eu me divirto, e aí de vez em quando, assim, muito raramente eu trago aqui, porque eu acho que às vezes não vale a pena, mas esse eu achei divertido, né. Ele fala o seguinte: como pode ser tão azedo com um segmento diferente? Resumiu tudo errado do final da luta de duplas. Tá ficando intancável o hater gratuito. Tomara que o Mike possa fazer mais vídeos. Até nunca mais. Cara, o que eu posso dizer? Primeiro, peço desculpas se eu errei a descrição de alguma luta, mas convenhamos, quando a gente faz
descrição de um show que ele tem de 30 a 40 minutos, sendo o único da IWC brasileira que faz essa loucura de fazer uma descrição detalhada do show, e sendo que eu tenho que postar vídeo rápido para poder entrar, né, pra galera poder ver, cara, às vezes um detalhe ou outro vai passar. E vai passar mesmo, porque se eu não faria sentido eu fazer um resumo detalhado do show, se você pode simplesmente pegar a sua Netflix ou pegar os caminhos Jack Sparrow aí da vida e assistir o show. Entendeu? Então, cara, eu realmente, muitas das vezes as lutas eu faço de memória e, cara, passa. Às vezes passa um detalhe ou outro. A intenção do resumo não é ficar passando um resumo detalhado ao extremo do que aconteceu. É só realmente passar o que aconteceu na luta de melhor, passar o final da luta, qual é o sentido da história e dar minha nota. E assim, cara, você gostou? Beleza, não gostou? Não tem problema nenhum. Os outros criadores estão aí fazendo resumos de 10, 15, 20 minutos, ou então cobrando para você se tornar membro e ir lá e ver o resumo. Fica a seu critério, tá? Eu agradeço pela sua audiência. Se você não quiser voltar mais só porque eu fiquei chateado e bolado com esse segmento do boneco de gengibre, fica à vontade, entendeu? Fica à vontade, não tô prendendo ninguém não. Agora, o Renato ele vai chegar e vai fazer um comentário sobre o R-Truth, né? E aí, também, é um comentário legítimo. Ele vai dizer o seguinte: para mim já deu do Truth imitando o John Cena. Seria muito mais impactante se fosse algo ocasional, de vez em quando. Renato, eu entendo o seu comentário. Eu particularmente não concordo, assim, você acha que tá chato, eu particularmente gosto, entendeu? Porque é meio como se o R-Truth tivesse incorporado o legado do Cena, né? E ao incorporar o legado do Cena, é como se ele se tornasse o Ron Cena, né? Que ele teve na rivalidade do ano passado. Eu particularmente não me importo, a gente vê o legado do John Cena caminhando, com certeza o John Cena também não se importa. Ele não usa apenas esse moveset do Cena, ele tem outros movimentos clássicos dele que ele usa nas lutas, e as lutas acabam sendo interessantes, então eu não me importo. Mas assim, eu entendo quem acha que pode ser repetitivo, né? E aí é aquele negócio, né? Se você olha esse moveset e você acha repetitivo, era uma crítica que eu fazia com relação ao John Cena, que o moveset dele era repetitivo, né? Mas eu acho que, assim, como ele mistura com os movimentos dele e ele tem o estilo de luta dele, eu não vejo problema nenhum, não. Agora, o Lucas, ele vai chegar e vai fazer um comentário sobre a saída do New Day. Eu falei que a gente ia misturar um pouquinho com notícias da luta livre aqui. Para quem não acompanha muito o mundo da luta livre, não viu as notícias, não viu o short que eu postei, tá só vendo o Sincerão e tal, o New Day, o Xavier Woods e o Kofi Kingston saíram da WWE. Quando eu postei o short ontem, ainda não tinha saído a notícia completa, só tinha saído que eles tinham sido mandados embora, não, tinham saído da WWE. E mais tarde, né, quando foi por volta no final da tarde aqui no Brasil, saiu a notícia completa de que a TKO ofereceu uma renovação de contrato para o New Day. O New Day não aceitou os termos, assim, não achou que os termos eram interessantes. A gente não sabe que termos são esses, se são termos financeiros, se eram termos não financeiros, a gente não sabe. E aí, como o New Day entendeu que aquele contrato não era interessante, e como eles não estavam sendo usados, eles perguntaram se não poderia simplesmente encerrar o vínculo atual deles antes de vencer. E aí a TKO aceitou, e eu estou enfatizando TKO, porque parece que foi a TKO que negociou e não a WWE. E aí eles foram liberados do contrato, então eles vão ter um prazo de 90 dias sem poder competir, e depois de 90 dias a gente vai ver para onde eles vão. Eu cheguei a comentar no vídeo que eles poderiam se aposentar, mas assim, o Kofi tem 44 anos, o Xavier Woods tem 39. Isso no mundo da luta livre não é nada hoje em dia, né? Então eles ainda têm estrada aí pela frente. E tem muita gente da AEW que tá clamando para levar eles para lá, tá? Então vamos ver se isso vai acontecer, deles irem para a AEW. Eu acho uma grande probabilidade, e a gente pode ter lutas muito interessantes lá. Eles podem até manter a frase It's a new day as it is, porque a WWE não deve ter trademark da frase como um todo. O termo New Day eles até podem ter para dupla, então talvez eles tenham que mudar o termo, botar em espanhol, botar Happy Day, alguma coisa assim. Mas a frase em si, ou até mesmo It's a Happy Day, eles podem manter, né? Mas assim, vai ser intrigante,
né? Vai ser intrigante a ida deles pra AEW se acontecer, ou se eles vão ficar com o canal deles, né? O Up, Down, Down. Mas o Lucas ele trouxe um questionamento interessante aqui. Ele diz o seguinte: tiozão, acho que com a saída do New Day, acho que a WWE deveria unificar os títulos de duplas, assim como fizeram com o feminino. E, infelizmente, para ajudar a melhorar a divisão de novo, tirar o título intercontinental do Penta para reunir os Lucha Bros. Bom, eu acho as suas duas ideias intrigantes. Eu não estava confiando muito nessas ideias até pouco tempo atrás, não, tá? A verdade é que eu gostava muito da ideia de duas divisões duplas funcionais. Eu achava que tinha dupla na WWE para isso. Só que a WWE deu uma diminuída na quantidade de duplas ultimamente, tá? Se a gente for observar lá no SmackDown, a gente teve o Tommaso Ciampa sendo mandado embora e o Johnny Gargano encostado. Então o DIY foi pro espaço. Nós tivemos o Fraxon encostado. O Andrade, que fez aquela luta TLC com o Rey Fênix, foi mandado embora. O Rey Fênix está encostado. E o Rey Fênix claramente é um lutador de duplas. O Rey Fênix está na AAA. Os Street Profits saíram do SmackDown e foram pro Raw. O White Six e os MFTs fizeram uma feud de meses apenas para os White Six todos serem mandados embora. E agora a gente descobriu que o Tom Galloway e o JC Mateo também foram mandados embora. Então, a divisão de duplas do SmackDown tá totalmente esfacelada. Hoje em dia tem basicamente o Damian Truth, que são os campeões de duplas do SmackDown, e o Fraxon, que acabou de perder uma luta para eles. Não tem mais ninguém, tá? Quem é que o Damian Truth vai enfrentar? Miz e Danhausen? Miz e Danhausen não, Miz e Kit Wilson. Eles são jobbers, tá? Então, a não ser que a WWE trouxesse algumas duplas da NXT para o SmackDown para recompor essa divisão, a verdade é que o SmackDown não tem divisão. E quando a gente vai para o Raw, eles estão querendo construir alguma coisa ali com a Division, você tem a Division, você tem os Usos e agora você tem os Street Profits que foram para lá. O New Day, que poderia ser uma dupla que poderia entrar nessa divisão, foi mandado embora. E o Judgment Day, que também era uma dupla que foi campeão no ano passado e que estava aí junto, se separou. Né? O Dominic não faz dupla com o J.D. McDonough, a dupla era J.D. McDonough e Finn Balor, o Finn Balor foi mandado embora do Judgment Day. Então você tem basicamente duas duplas em um show e três duplas no outro. Então nesse sentido, faz mais sentido realmente você juntar os dois títulos, fazer uma divisão de duplas só, e aí você ter 5 duplas rivalizando. É uma pena, tá? Parece que o Vince tomou conta da companhia de novo. Quem não se lembra, o Vince detestava a luta de duplas. Parece que o Vince tomou conta da WWE e resolveu acabar com as lutas de duplas novamente, o que é um desastre. E aí a gente fica se perguntando o que vai ser de duplas como Hank and Tank, OTM, Birthright, Dark State. São duplas que estão sendo, e stables que estão sendo construídas lá na NXT, que daqui a pouco não vai ter espaço no main roster para elas, entendeu? Então assim, a gente fica um pouco temeroso com o que está acontecendo na divisão de duplas da WWE, que é uma divisão importante justamente porque você às vezes pode colocar uns lutadores que estão meio encostados e botar eles para lutarem, como foi com Damian Priest e o R-Truth. Você pode não gostar do Damian Priest, mas o R-Truth é uma lenda. O cara consegue ainda arrancar a luta boa aos 54 anos. Então eles poderiam pegar alguns lutadores encostados, farmar duplas e botar aqui e fazer uma divisão. Mas não sei. Vamos aguardar. Mas eu acho que hoje, talvez o melhor caminho realmente seja unificar o título de duplas. Depois, se eles conseguirem fazer algumas divisões, eles separam de novo. Já fizeram isso no passado, podem fazer de novo. Agora o Guilherme, sobre a divisão de duplas, vai falar sobre o Fraxon. Foi muito legal ver o Fraxon voltar a disputar o título de duplas. Acho que a WWE vai preparar eles para uma run com esse setorógico que vai começar na turnê europeia. Guilherme, deu shows. Deus te ouça, porque eu sou muito fã do Fraxon, tá? Sou muito fã do Fraxon, desde que eles subiram. Eu comecei a ver a NXT pouco depois da WrestleMania 41, já por força do canal, né? Antes eu não via. Então eu não vi o brilhantismo deles como campeões de duplas lá na NXT. E eles tiveram uma boa run como campeões de duplas lá. No main roster, até o ano passado, até o SummerSlam, eles tiveram uma ótima run. Eles já deveriam ter sido campeões. Já deveriam ter se tornado campeões. Os dois são excelentes no ringue. Mas a WWE não consegue puxar o gatilho com os caras. Realmente é impressionante. Então, assim, é uma pena ver como é que a WWE desperdiça o talento dos dois, tá? E especialmente o Nathan Frazier. O Nathan Frazier é um animal no ringue, tá? Ele é um cara com um talento, assim, absurdo.
mas a WWE não consegue aproveitar. Então, o que eu posso dizer é que a gente tem que continuar aguardando e vendo se a WWE vai finalmente botar os caras para serem campeões de duplas. Eu espero que sim, tá? Mas às vezes parece que eles estão querendo até quebrar o Fraxon, porque parece, a gente de vez em quando vê ali umas rusgas entre o Nathan Frazier e o Exxon, parece que eles estão querendo separar os dois. Mais uma vez, desastre. Agora, assim, eu queria entender por que vocês resolveram tirar o dia do meu aniversário pra ficar me esculhambando com mensagem dessa porcaria desse homem de gengibre, sinceramente. A gente vai começar aqui com Paulo dos Santos. Ele disse o seguinte: eu estou de luto pelo Gingerbread Man e não esperava essa insensibilidade e falta de empatia da sua parte, senhor André. Decepcionado. Espero que o Gingerbread Man também vá para a aba Forever na introdução do show. Somos todos Gingerbread. Cara, olha só. É o que eu falei e eu vou repetir. Até esse segmento do Semizen, eu não tava tendo problema nenhum com o Homem de Gengibre, porque a intenção toda era botar gente fantasiada para gerar trairagem e tudo mais. E aí com o Semizen traindo todo mundo, tornando o Rio na semana passada, dando super kick no Little Yari, super kick não, dando hell of a kick no Little Yari, e no Trick Williams, tá ótimo, tava perfeito. Até essa paia desse segmento nessa semana. Daí eu ri de nervoso. O pessoal falou, mas você tava curtindo durante a live. Cara, eu tava rindo de nervoso, porque assim, eu tava pensando assim, meu Deus do céu, onde isso vai parar? Porque tava muito Vince McMahon esse segmento, vocês não têm noção. Tava muito Wrestle Crap esse segmento. E aí, beleza, o Semizen vai lá, estraçalha o boneco, tá ótimo, beleza, acabou. Ele arrancou o braço do boneco, arrancou o botão como se fosse o coração do boneco. A imagética foi essa, né? Foi como se ele tivesse arrancado o coração do boneco e mostrava assim, não, beleza, acabou aí, ok. Aí tem toda aquela paia daquela coisa do Trick Williams fazer o X, e aí pegarem o boneco, botar numa maca com o médico e leva pra trás nos bastidores e bota na sala dos médicos, e aparece o médico com a máscara fazendo assim, e o Trick Williams chocado porque o Homem de Gengibre morreu, e aí depois ainda vão perder tempo com o segmento de velório na semana que vem, cara. Vai ocupar pelo menos uns 2 ou 3 segmentos do show, cara. Isso aí. E não vai ser durante o intervalo, vai ser durante o show, cara. A gente vai perder tempo ainda com isso. E é capaz de daqui a 3 meses a gente ainda tá tendo referência dessa praga desse boneco. Capaz de aparecer um boneco zumbi durante um show para atacar o Semizen. O Semizen tendo pesadelo com o Homem de Gengibre. A gente vai... Cara, eu já tô vendo. Entendeu? Vocês não estão acreditando em mim. A WWE ela tem uma capacidade, às vezes, de esticar umas histórias desnecessariamente. E depois eu vou ficar ouvindo vocês me reclamando no meu ouvido falando que o SmackDown tá ruim por causa desse troço. Entendeu? Então, cara, assim, pelo amor de Deus. Cara, não dá, intancável. Essa história do boneco de gengibre é coisa da época da nova geração, cara. Pelo amor de Deus. Nós estamos em 2026, né? Menos. Agora o senhor Gonzalez vai falar sobre o Jacob Fatu, né? E aí ele se pergunta se o Jacob tem chance no Backlash. Tiozão, será que veremos o crime ser feito no Backlash? Esse Jacob Fatu nunca tinha sido visto na WWE até o momento. Não que eu esteja reclamando, pelo contrário. Ele tem aura para ser o novo OTC? Olha, derrotar o Roman ele não vai. Eu acho, assim, praticamente impossível. Tá? Eu não acho que depois do Roman ter ganho o título na WrestleMania e ter dito que vai ficar até o verão, a WWE vai fazer ele jobar pro Jacob Fatu. Ainda mais com a história de que o Jacob vai ter que reconhecer o chefe da tribo se ele perder. Eu acho que o resultado dessa luta tá mais do que cravado, tá mais do que óbvio. O Jacob vai perder a luta e ele vai ser obrigado a reconhecer o chefe da tribo. Ele vai ser obrigado a reconhecer o Roman Reigns e aí ele vai se manter nessa stable à força, a contragosto. E isso vai evoluir durante o tempo, é capaz dessa história rolar o ano inteiro, tá? Então, é apenas o início dessa história, estamos nos 5 minutos do primeiro tempo dessa história, e eles não vão detonar essa história fazendo o Jacob derrotar o Roman e se tornar o novo chefe da tribo para cima dos priminhos ursos agora. Não acho que vai acontecer, tá? Isso pode acontecer lá na frente, daqui uns 6 meses, depois do SummerSlam, tá? Aí sim pode começar a acontecer isso, mas agora,
Agora o Jacob vai reconhecer o Roman Reigns como seu chefe da tribo. Agora o Rodrigo vai chegar e vai fazer um comentário sobre o Cody, né? E aí o Cody, o Gunther e o posicionamento durante o show do segmento. Ele vai dizer o seguinte: você tem Ivan Drago voltando, atacando Cody Rhodes, setando que teremos eles dois contra pelo título da WWE, e isso não é o main event do show. Só a WWE mesmo, viu? Dito isso, Gunther é o adversário mais crível para o Cody no momento, apesar que me surpreendi e achei que ele iria buscar rivalidade com o Roman Reigns. Pois é, muita gente estava achando que o Gunther ia para cima do Roman, porque essas foram as notícias que saíram na gringa, tá? Inclusive, eu acho que eu cheguei a fazer aqui um vídeo no Notícia da Luta Livre em que eu cheguei a falar isso, de que um dos futuros adversários do Roman Reigns, segundo o pessoal da gringa, era o Gunther. E eu falei na época que, aliás, foi numa pergunta que o pessoal falou assim: quais são os adversários críveis para o Roman Reigns? E aí eu falei assim: olha, um dos adversários críveis para o Roman Reigns é o Gunther, e tem notícia na gringa falando dele. Então, eu acho que estava todo mundo imaginando que ia ser isso, que a WWE ia guardar o Gunther para servir de alimento para o Roman, ou até mesmo tirar o título dele. Mas a WWE resolveu jogar uma bola curva e fazer o Gunther rivalizar com o Cody. Lembrando que os dois já tiveram uma breve rivalidade no Crown Jewel de 2 anos atrás, quando o Gunther ele era campeão mundial e o Cody era campeão da WWE. E aí eles lutaram no Crown Jewel e o Cody venceu. Foi o primeiro que ganhou aquele cinturão grandão, lembra? Então, nós temos aqui uma história já em potencial do Gunther partindo para cima do Cody por conta do que aconteceu há 2 anos atrás. E particularmente eu acho que é assim o casamento perfeito. Porque o Gunther, sim, é o Ivan Drago para o Rock Balboa do Cody Rhodes. É impressionante as similaridades. Apesar do Gunther ser austríaco, não ser russo, mas ele tem a agressividade do Ivan Drago. Então, para quem não sabe, nós estamos falando do filme Rocky 4. Né? Então, eu acho que essa história tem extremo potencial para sedimentar o Gunther cada vez mais como o heel e dar uma alavancada na persona face do Cody Rhodes. Tá? E eu acho sim que a melhor forma de você fazer isso dar certo é fazer o Gunther cometer o crime. Aqui sim, eu acho que há um risco de um crime ser cometido e o Gunther se tornar um novo campeão da WWE, tá? Eu acho que, inclusive, nessa turnê europeia, podemos ter isso acontecendo sim. E se isso acontecer, eu não vou me importar. Mas tiozão, você não é fã de title range mais longos? Sim, mas se você tiver uma rivalidade onde o título troque de mãos entre os dois lutadores 1 ou 2 vezes, eu não me importo. Vide The Rock e Triple H em 2000. Eu falo muito sobre essa feud. Por quê? Porque o título entre eles trocou de mão 3 vezes em uma questão de 3 meses, mas isso tornou a feud mais imprevisível. O Triple H manteve o título na WrestleMania 2000, depois perdeu pro The Rock no Backlash, depois ganhou de novo no Judgment Day e aí perdeu num show pouco tempo depois. Né? Então, eu acho que isso é muito legal. Isso aumenta a capacidade de uma rivalidade se tornar lendária. E eu acho que isso deveria acontecer aqui. Da mesma forma como aconteceu com o Cody e o Drew, em que eles trocaram o título, eu acho que poderia acontecer aqui. Tá? Então eu vou estar torcendo para o Gunther cometer o crime. Eu quero mais que o Gunther quebre o Cody Rhodes, ganhe o título dele, para que depois, lá na frente, o Cody possa fazer a sua jornada do herói e reconquistar o título em cima do Gunther. Vai ser bom para o Gunther como vilão, vai ser bom para o Cody como mocinho. Agora o Ricardo vai... Eu nem estava a gostar da storyline do DJ Bradman. Porém, ao ver a reação do tiozão, só espero que ela continue. Gente, vocês estão querendo acabar comigo, né? Vocês estão querendo acabar com a minha saúde. Vocês estão de brincadeira, que vocês querem continuar essa porcaria, né? Agora o Rodolfo vai fazer um comentário sobre o Royce Kiss, que é o comentário que eu fiz mais cedo, né? E vai dizer o seguinte: a WWE tem que trocar a música do Royce Kiss pra ontem, não passar uma gota de aura, não demonstra o monstro que tá entrando no ringue.
Assim que passa a música, o resto pega no tranco. Não sei se o que fizeram com o Trick e o Oba é algo fora da curva, mas até a entrada do Kit Wilson tem o triplo de personalidade da do Royce. Tenho medo de matarem um bom personagem por conta dessa música ruim. Eu já falei sobre isso lá na frente, mas eu vou repetir. E eu já falei isso em outros vídeos. 50% da popularidade de um lutador na WWE e na luta livre hoje, como um todo, eu vou considerar a AEW também aqui, é a entrada e a música. Tá? Se você tem uma entrada e uma música boas, isso acaba elevando o seu personagem. Até mesmo quando a música é tosca, quando, por exemplo, a música do MJF, que é uma música sem copyright, que ele pegou do YouTube Music lá quando ele estava no cenário independente, e ele mantém até hoje. Só que ele incrementa isso com a postura dele entrando, a forma como ele se ajoelha no ringue, o bandeirão com as letras dele. Então, isso tudo faz parte do pacote da entrada do MJF, que torna uma entrada que tem uma música genérica algo muito legal de ver. O Royce Kiss, essa música, cara, não é boa. A WWE tem que mudar isso pra ontem. Ou eles adaptam a música, ou eles trocam a música. A entrada do Trick Williams e do Oba Femi são diferenciadas, e isso ajuda muito os dois. Tá? Até o Devon Evans pegando a câmera e sacudindo tal, é diferente. O Royce Kiss tá com uma entrada mais do mesmo, com uma música que não é boa. Se eles não mexerem, 50% dele vai ficar ruim. Ele vai entrar sem hype na luta, sem o público estar empolgado, tá? Sem estar com a endorfina lá em cima, por conta da agitação com a música. E aí, quando chega a luta, é o que o Rodolfo falou, pega no tranco, ou seja, a galera começa a vibrar com a qualidade dele no ringue. Mas aí você já perdeu um pouco do potencial. Eu acho que o Royce tem potencial imenso, mas o pacote precisa ser alterado. Agora o Diego vai chegar e... Tiozão, vou mandar a real. Eu passei mal de rir com o segmento do Gingerbread Man. O que eu posso dizer, né? Tem gente que passa mal com qualquer coisa, né? Assim, tem gente que gosta de cada coisa, né? Tem gente que achou hilário o segmento lá da Mae Young dando a luz a uma mão lá, quando ela engravidou lá do Mark Henry, lá em 1999, né? Tem gente que achava hilário essas coisas, né? O Vince McMahon era um. O que eu vou fazer, né? Vamos lá, respeito. Eu respeito a opinião de vocês, que vocês acharam o segmento do Gingerbread Man hilário, mas respeitem o fato que eu odiei esse troço, tá? Daniel vai fazer um comentário sobre a feud do Cody e do Gunther. Seria ótimo uma feud Cody e Gunther, lembraria um pouco da antiga dinâmica do Big Gold Belt. Não entendi, mas ok. E espero que o Gunther vença, porque além do Cody só estar tendo reinados longos, o Gunther precisa de um título para formalizar a aura dele. Olha, o Gunther já tem a aura mais do que formalizada, né? O cara aposentou o John Cena, o cara aposentou o AJ Styles e o cara aposentou o Goldberg, que é mais aura do que isso, eu não sei. Além disso, ele é 2 vezes campeão mundial. Mas eu concordo contigo que nesse momento ele precisa do campeonato mundial de novo, tá? O Gunther, ele para ser o mega vilão da companhia, ele precisa carregar o título. E quiçá, carregar o título por um período muito longo, como ele fez com o Intercontinental Championship, que ele segurou o título por exatos 666 dias. Não estou dizendo que ele deve carregar o campeonato da WWE por 666 dias, seria muita coisa. Mas um reinado aí de pelo menos uns 6 meses, eu acho que seria legal. Tá? E aí cria uma jornada de herói pro Corey de novo, para ele conseguir derrotar esse Ivan Drago da vida dele. E eu acho que valeria a pena, tá? Agora vem o Seth Rollins. Tiozão, por favor, respeite o grande homem de gengibre. Estamos todos nós de luto por causa dele. Uma grande perda sempre estará viva em nossos corações. Cara, vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Vocês resolveram tirar o meu dia do meu aniversário, e aí vocês pegam e resolvem atazanar a minha vida com esses comentários. Cara, sem brincadeira, o Sincerão da galera dessa semana deve ter tido uns 20 a 30 comentários falando do Homem de Gengibre. Eu acho que teve mais comentário falando do Homem de Gengibre do que me dando parabéns pelo meu aniversário. Eu não tô brincando. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos falando de uma fantasia. Uma fantasia que estava num boneco. E aí eles fizeram parecer como se o boneco tivesse tomado um fatality do Mortal Kombat. Por favor, né? Continuando. Felipe Vidal. Adoro a Jacy Jane, mano. E como o Roberto Figueroa falou ontem, ela sozinha não brilha tanto, porém ainda é forte.
Mas quando vem com as parceiras, aí, meu amigo, tem pra ninguém não. Elas se completam e ficam mais fortes. Gosto até da música de entrada, sabia? É meia pra baixo, mas combina com elas. Um tom meio de perigo, meia de call gross, cara, aí eu já não entendi. Parabéns, Shawn Michaels. Ou como sempre entendi, o saudoso Carlos Valadares falando Samicos. Pô, Samicos, aí eu teria que ver os vídeos antigos do Supercat. Samicos eu não lembro não. Samicos ficou legal. Samicos. Acho que eu vou chamar o Shawn Michaels de Samicos a partir de hoje. Sempre que aparecer na frente da TV nos shows da NXT, eu vou chamar ele de Samicos. Mas olha, com relação ao Fatal Influence, é inegável que o trio em si tem mais aura do que a Jacy Jayne sozinha. O todo acaba se tornando maior do que as partes, tá? Se você soubesse só a Fallon Henley, ou só a Lane Reed, ou só a Jacy Jayne sozinhas, seria uma coisa. As três são um pacote muito interessante. A música delas, ela tem esse tom de perigo mesmo, né? Aquele tom de que, olha, agora a chapa vai esquentar. E no meio da música, a pancada vem, e é quando a entrada delas alavanca. Eu tenho só um medo, que elas, para evitarem o pop do público, resolvam sempre cortar a música delas no momento que a música dá pancada. Porque a entrada da Fatal Influence é talvez uma das 5 melhores entradas da WWE hoje. Se você acompanha a NXT, sabe disso. Elas três vêm pro ringue, aí fica uma de cada lado e elas fazem uma pose, que fica muito legal. E eles vão alternando o corte da câmera da pose de uma para outra. Sempre poses muito legais. Se você tira essa parte da entrada delas, o negócio fica meio ruim, tá? Porque fica só a primeira parte da música, que é a parte mais para baixo. Eu espero que eles não mexam nisso só para poder evitar o pop do público. Eu acho que isso vai ser muito paia. Fora isso, eu acho que o Fatal Influence tem um potencial enorme. Teve gente no comentário que falou que queria todos os títulos com o Fatal Influence, e olha, eu não me incomodo. Se a gente tivesse a Jacy Jayne como campeã dos Estados Unidos e a Fallon e a Lane como campeãs de duplas, eu não veria problema nenhum. Seria quase como a The Shield, tá? E não, eu não estou comparando a The Shield com o Fatal Influence. Pelo amor de Deus, não botem palavras na minha boca. Eu não estou comparando a The Shield com o Fatal Influence. Não estou dizendo que a Fatal Influence é tão boa quanto The Shield. Ou melhor ou pior. O que eu estou dizendo é que no pacote de 3 lutadoras dominando uma divisão, faria muito sentido dar esses títulos secundários para elas de cara, como a WWE fez com a The Shield lá atrás, quando botou o Campeonato dos Estados Unidos no Dean Ambrose e o títulos de duplas no Seth Rollins e no Roman Reigns. Agora, o Nicolas... Eu acho que esse foi o comentário que mais me tirou do sério. Titio, esse heel turn do Sami Zayn foi uma das heel turns mais cruéis que eu já vi na WWE. Nem o Gunther foi tão mal a esse nível como o Sami Zayn foi. Ele mandou o Gingerbread Man pro cemitério dos doces, desmembrando ele. Minhas memórias, condolências, pêsames aos familiares do Ginger. Sua memória será sempre lembrada e jamais será esquecida. Espero que a WWE traga o Ginger pro Forever na abertura da WWE. Rest in Peace 2026 a 2026. É sério isso. É sério isso. Eu queria mais que o Sam tivesse tacado fogo naquela fantasia, meu irmão. Tacado fogo, tivesse pego ácido. Tivesse feito que nem o cara lá do Breaking Bad, ter pego a fantasia e ter jogado no ácido. Entendeu? Pra incinerar esse negócio, virar cinzas essa fantasia de pelúcia horrorosa. Pra que a gente tivesse assim, enterrado essa história. Entendeu? Aí o Sami Zayn poderia ser o Rio que acabou com a diversão das criancinhas da WWE. E o Trick Williams ser o defensor das criancinhas e das famílias. E a gente teria o Double Turn. Agora, esse troço tosco com o funeral, pelo amor de Deus, eu ainda vou ter que aturar isso semana que vem. Pô, cara, daí fica difícil, né? Daqui a pouco vocês vão acabar me vendo cobrindo a AEW aqui e não fiquem chateados, não. Porque essas coisas acabam com a gente. Não, tô brincando, nunca vou fazer isso. Até porque, enquanto que a WWE eu tô pedindo pra tacar fogo numa fantasia, lá na AEW eles tacam fogo em gente de verdade mesmo. Enfim, esse foi o nosso sincerão da galera de hoje. Por favor, entendam, não fiquem chateados. Muito do que eu faço aqui é personagem, tá? Mas
que enterrem esse negócio desse homem de gengibre de vez. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de continuar acompanhando o nosso canal e de ajudar a gente a continuar crescendo. Hoje à noite vai ter vídeo novo aqui no canal, onde a gente vai falar dos próximos campeões da WWE. É um vídeo que vocês me cobraram, já tinha um tempo que eu não fazia. A gente vai estar lançando esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Fiquem ligados no nosso canal e na nossa programação. Hoje vai ao ar também na área de membros o vídeo de 2022 dos Xingos e também um vídeo reeditado da nova geração da WWE, lá de 93 a 97. Esses dois vídeos vão entrar na área de membros hoje, e aí na semana que vem, ao longo da semana, eles vão estar entrando na área gratuita. Então, se vocês quiserem ver antecipadamente esses vídeos, não deixem de se inscrever no canal ou renovar as suas assinaturas para que vocês possam ter esses benefícios, beleza? Muito obrigado a todos pela audiência de vocês. Não deixem de também se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber as notificações, de clicar no like e assistir e maratonar os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.